Infelizmente, nós investidores sempre queremos que o preço ele se recupere em V, ou seja, que ele tenha queda e no dia seguinte já recupere toda aquela alta, porque afinal de contas a gente comprou e a gente já quer que o preço ele suba imediatamente. Mas eu quero que você saiba que esse momento apático depois de uma queda são as melhores fases, porque são as fases que elas nos dão mais confiança de aumentar a nossa exposição, ou seja, constituir uma estratégia de acumulação em uma região específica. E é sobre isso que eu vou comentar com você na análise de hoje. Vou te explicar qual que é a região que eu, Gui Teles, estou comprando dentro da carteira Rumo ao Milhão e qual que é a minha visão exatamente para essa movimentação, beleza? Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo tenha sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo. Bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente analisa esse indicador aqui, ele nos mostra exatamente as regiões que têm uma concentração de supply. E aqui a gente consegue tirar muitas informações de dentro desse indicador. A barra cinza é a região que nós estamos, a gente consegue ver que dentro dessa região a gente tem 370 mil bitcoins, ou seja, 370 mil bitcoins que foram negociados dentro dessa região. E lembre-se que para todo vendedor existe um comprador. O que vai diferenciar se aquela região ela vai ser um suporte ou se ela vai ser uma resistência no futuro depende daquela pessoa que comprou o ativo. A gente não sabe quem é que comprou. Mas a gente sabe que regiões de alta negociações são regiões que elas se tornarão suporte e resistência também. Bom, se a gente olhar para o começo ali de janeiro, né, a gente vai ver que não tinha supply nenhum dentro dessa região. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que literalmente não tinha nada dentro dessa região. Nos 64 mil dólares ali, a gente tinha 85 mil bitcoins. E a gente tinha a maior concentração de supply aqui para cima. Na data de hoje, a gente vê que uma boa parte do supply ela desceu para toda essa região, por conta da queda que nós tivemos até os 60 mil dólares. Aqui começou a se tornar uma região de acumulação. A gente trava essa acumulação da mínima que nós temos ali até a mínima do outro lado também, que é dos 60 mil dólares até os 70 mil dólares. E dentro dessa região, a gente está vendo um aumento no interesse de transação, ou seja, ativo trocando de mãos. Se a gente olhar para cima, nós também conseguimos visualizar as regiões de maior resistência. E a maior resistência que nós temos é os 85 mil dólares, porque ele unicamente tem 603 mil bitcoins dentro dessa região. Mas a região ali de 80 mil dólares até os 95 é uma região de grande resistência. A pior resistência que nós temos é a região dos 104 mil dólares ali até os 117 mil dólares. Por que eu falo que essa é a pior resistência? Porque aqui, certamente, as pessoas que compraram Bitcoin entre 104 e 125 mil dólares ali, são as pessoas que não entendem do ciclo do mercado. São as pessoas que entraram no final da festa, entraram por conta da euforia, acreditando que só precisava acumular 0,1 Bitcoin nos próximos 10 anos, que tudo estava tranquilo. Aquelas pessoas que elas caíram, infelizmente, na narrativa. E olha só, se você é uma dessas pessoas, eu não estou te julgando, tá tudo bem. Eu, Gui Teles, também entrei no topo do mercado em 2018. Infelizmente, a maioria das pessoas vai conhecer o mercado no final do ciclo, porque é o momento eufórico, o momento onde está todo mundo falando, a mídia está falando, onde todo mundo está enriquecendo e você acredita que ainda dá tempo de você entrar, porque você lê o white paper e você vai acreditar no fundamento do ativo. Você acredita que aquele fundamento vai fazer com que você tenha resiliência psicológica para segurar nos próximos 10 anos. Mas na primeira queda que acontece, você entende que não é bem assim. É difícil você controlar esse emocional. E você passa a entender que o fundamento ele não serve de nada se a gente não tiver demanda pelo ativo. Sim, o preço ele vai cair. E ver, meu caro, uma queda já de 50% no seu patrimônio, eu sei que dói para qualquer um. Já doeu bastante quando eu também tomei essa decisão de entrada no topo. Essa daqui vai ser a região de maior resistência que nós vamos ter, porque é uma grande zona dos arrependidos. Aquelas pessoas que entraram acreditando que é um holdar durante 10 anos, só que o preço caiu e quando voltar para o 0 a 0, elas vão pensar, essa parada não é para mim, eu não quero isso daqui, eu vou fazer outras coisas, então eu prefiro sair no 0 a 0 e ponto final. Mas a gente tem muitas resistências pela frente. Não dá para a gente falar em novo all-time high, por exemplo, não dá para a gente falar em Bitcoin acima de 160 mil dólares, 150 mil dólares, sem a gente conseguir romper essas regiões. Então eu quero que você saiba que essas são as regiões de maior resistência.
Um evento de capitulação ele ainda não aconteceu. Um evento de capitulação vai ser quando a gente tiver uma grande concentração de todo o supply que nós temos distribuído no Bitcoin nesse momento, se concentrando em uma única região específica. Já mostrei para você como que isso aconteceu no ciclo passado. Essa capitulação ela ainda não aconteceu. Mas o fato da gente estar em uma região de alta transação é uma região de interesse para abrir posições de trading. Sem falar que quando a gente olha para o lucro que o investidor de curto prazo ele detém, é praticamente zero. A gente viu que, obviamente, durante a queda ali eles bateram 0% de lucro, ou seja, todo mundo que entrou no curto prazo estava mergulhado no prejuízo. Hoje a gente vê que cerca de 6%, 7% do supply do curto prazo ele está no lucro. Esse 7% são as pessoas que estão montando posição nesse momento entre 60 ali e 69 mil dólares, que é o que o preço se encontra agora. Mas eu quero que você saiba que aqui são regiões de baixo risco para a gente comprar no curto prazo. Aqui em cima são regiões de alto risco para a gente comprar no curto prazo. Porque se as pessoas estiverem no lucro, muito provável, elas irão realizar o seu lucro. Se elas estiverem no prejuízo e o preço cessar a sua queda, elas vão tender a segurar as suas posições. Mas se o preço continuar caindo, elas vão tender a realizar prejuízo. Enquanto o preço ele está lateral depois de ter encontrado uma mínima, nós consideramos que isso é uma fase de acumulação, uma fase onde nós podemos montar posições no curto prazo. Obviamente são posições totalmente estruturadas, pensando no curto prazo, porque eu já te informei e estou falando para você que a capitulação ela ainda não aconteceu. Esse evento ele se dará mais para frente. Não sei quando ele vai acontecer e não sei qual que é a faixa de preço que ele vai acontecer, mas eu sei que ele sempre acontece em bear markets. Bom, quando a gente olha para o supply total, aqui nós só estamos olhando para o investidor de curto prazo, tá? Uma das pontas aonde movimenta o mercado ali na volatilidade do curto prazo. Mas quando a gente olha para o supply total, a gente chegou ali a bater 50% do supply no lucro. E saiba que o fundo do mercado passado, a gente tinha 46% do supply no lucro, mas lembre-se que a gente chegou a bater 51 ali antes da gente formar ali toda a formação de fundo, que foi no início da capitulação, mas eu quero que você saiba que aqui sim são regiões de baixo risco, nós temos que considerar isso daqui, já estamos em patamares aonde a gente viu somente em bear markets passados. Aqui tem uma justificativa por isso, por que a queda ela foi tão pequena, 50%, e a gente já está vendo tantas pessoas assim no prejuízo, é simples e claro. Esse ciclo que nós vivenciamos foi um ciclo onde a gente teve um longo período entre a região dos 100 mil dólares, um período que levou mais de 12 meses. E aqui muitas pessoas entraram dentro dessa região dos 100 mil dólares acreditando que a alta ela ia ser infinita. E essas pessoas fizeram com que o custo subisse muito para a região dos 100 mil dólares. Por isso que uma queda pequena de 50% e não de 70% igual no ciclo passado, já fez com que 50% do Bitcoin em circulação ele entrasse em prejuízo. Bom, quando a gente olha para as realizações de prejuízo, a gente já teve a maior realização de prejuízo da história, que foi exatamente quando a gente bateu os 59 mil dólares, onde a gente teve 6 bilhões de dólares sendo realizados em prejuízo. Essa alta realização de prejuízo, ela marca um fundo local e em volta dessa região é uma região de suporte, porque lembre-se, aqui muitos players capitularam no curto prazo. Aquelas pessoas que já tiveram pânico, medo de vender entre a região dos 60 e dos 70, elas já venderam no prejuízo. Agora, quem está segurando ali o prejuízo acumulado, ela vai tender a capitular em uma nova região um pouco mais embaixo. Bom, além disso, quando a gente olha, por exemplo, para gráfico semanal, a gente viu aí pela segunda semana Bitcoin se segurando na média de 200 períodos num gráfico semanal. A gente teve um aumento de volume muito drástico, tá? Eu não acho que a queda acabou, mas saiba que essa média ela vai acabar servindo como um suporte e também como uma resistência. Não significa que a gente não vá romper essa média até então, porque eu acredito que sim, a gente vai ver Bitcoin abaixo dessa região. Mas visualizando que a gente acabou de entrar com a RSI em sobrevenda e geralmente fundos de mercado a gente vai finalizar com divergência, tá? Não saia comprando na sobrevenda, queimando o seu caixa, acreditando que a queda já acabou, porque a gente ainda pode ter uma divergência. Mas eu quero que você saiba que a gente está em um suporte semanal.
Quando a gente olha para o gráfico diário, a gente também teve maior volume transacionado. Depois de muito tempo, a gente não vê um volume como esse. A última vez que nós vimos foi em agosto de 2024. A gente entrou com a RSI em região de sobrevenda. Se a gente olha para gráficos interdiários, a gente vai ver que o preço ele está lateralizando. Essa linha laranja que nós temos aqui, amarela, é exatamente a média móvel, o preço da média móvel no semanal. Ou seja, é uma região que a gente pode lateralizar durante um longo período aqui ainda. A gente pode ficar travado durante muito mais tempo dentro dessa região. Inclusive, eu já mostrei para você que as ordens dos market makers, elas ainda continuam vigentes dentro dessa região. Isso daqui nos mostra um interesse também. Aqui pode ser sim uma lateralização longa, uma acumulação longa, que é uma acumulação maçante psicologicamente. Eu sei que acordar e ver o preço dentro da mesma região todos os dias, algumas semanas, até mesmo alguns meses, é cansativo, é chato, é maçante, é monótono e acaba sendo um momento que muitas pessoas desistem do mercado. Mas você precisa entender de uma vez por todas, se você quer viver do mercado financeiro, você precisa aprender a analisar e fazer dinheiro nas altas, a analisar e fazer dinheiro nas baixas também. Não se vive só de bull market, você também tem que viver de bear market, você também tem que saber como se comportar durante os períodos de vacas magras. E inclusive, você só verá a maior oportunidade do ciclo, que é a capitulação cíclica, se você estiver presente nele, não se você estiver fora nele. Então, por isso que mesmo em bear market, eu, Gui Telles, sigo aqui comprando, vendendo, acumulando, distribuindo, fazendo trade, analisando o mercado todos os dias. Porque eu vejo que a gente precisa estar presente no mercado para aproveitar as melhores oportunidades. Entendendo isso, entendendo todos esses conceitos que eu passei aqui para você, eu, Gui Telles, estou abrindo novas posições dentro dessa região. Por que eu estou abrindo novas posições dentro dessa região? Se a gente olhar para o patrimônio da carteira rumo ao milhão, o Bitcoin ele bateu o topo histórico dia 6 de outubro, onde a gente tinha 43 mil dólares. Hoje nós temos 52 mil dólares. Isso daqui representa uma alta de 20% em cima do meu patrimônio em relação, olha só, em relação à máxima do Bitcoin. 26% ali em relação, nós estamos falando, 25% vai, de 157 mil dólares. A gente está falando que o patrimônio da carteira rumo ao milhão, 157 mil dólares, está com 130% na frente do Bitcoin. Por que nós estamos com 130% na frente do Bitcoin? Porque enquanto o Bitcoin caiu 50%, nós lucramos 26% nos últimos meses. E como que eu lucrei 26%? O que eu fiz para que a performance da carteira rumo ao milhão ela abrisse 130% em relação ao Bitcoin? Simples. Aplicando uma estratégia de preservação patrimonial na hora que a gente tem um sinal de topo e em seguida fazendo trade no ativo. Porque se eu não tivesse feito trade, a performance que nós teríamos seria apenas daqui até o topo, seria de 78%. Então o fato de comprar e vender o ativo ao longo de todo esse caminho de bear market é o que faz com que o patrimônio ele continue subindo. Então em vez de eu ter travado o patrimônio lá nos 43 mil dólares com uma única decisão de saída, eu travo o patrimônio em preservação patrimonial e dali para frente eu só vou fazer trade no ativo, que é o que eu venho fazendo. Então, por conta disso, no presente momento, eu, Gui Telles, estou abrindo novas posições dentro dessa região. Estou montando mais uma posição de trade com calma e com paciência. Obviamente que não estou colocando 100% do patrimônio da carteira rumo ao milhão dentro desse trade. Novamente, são operações estruturadas. Ponto de compra, ponto de saída. Com stop gain ou com stop loss. E lembre-se, stop loss é a melhor estratégia que deve estar andando junto com você. Se você não sabe realizar um stop loss, você vai ter um grande prejuízo acumulado e depois você vai ficar brigando para tentar recuperar aquele prejuízo. Como que é brigando? É tentando colocar mais capital para dentro para reduzir o seu custo médio, é tentando pegar qualquer queda que tem pela frente para você poder descer seu custo médio, é você simplesmente passando dias e dias tentando recuperar algo que você perdeu. E muitas das vezes você só aumenta esse erro, que é aumentando a quantidade de prejuízo acumulado que você tem. E às vezes você vai passar alguns meses, tem pessoas que vão passar anos nessa brincadeira só para sair no 0 a 0. Se você joga esse jogo para fazer isso, meu caro,
você pode jogar o jogo da renda fixa, que você não vai ter esse risco envolvido e você vai ter uma certeza ali de ganhos no longo prazo. Simplesmente assim, muito mais seguro e muito mais garantido que você irá fazer dinheiro. Agora, se você quer realmente viver dos investimentos, pegar essa volatilidade, você precisa ter operações estruturadas, tá? Então, as posições que eu estou abrindo dentro da carteira Rumo ao Milhão são posições estruturadas. O porquê que eu não estou abrindo posições aqui acreditando que, por exemplo, o bear market já aconteceu e a gente não vai ter mais quedas pela frente. Primeiro ponto é que ainda foi muito curto, a gente só está no início. Lembre-se que muitas pessoas estavam esperando o quê? O pivô de baixa para falar que nós estávamos em bear market. O pivô de baixa, ele acabou de acontecer. Como no ciclo passado, ele também tinha acontecido lá por volta dos 32 mil dólares. A gente ainda teve uma longa queda pela frente. Então, eu acredito que o bear market ele ainda vai se estender. Sem falar que nós ainda não atingimos uma fase de capitulação cíclica, que é exatamente essas regiões verdes que nós já tivemos aqui em todas as quedas, em todos os bear markets do Bitcoin, inclusive no Corona Crash. Se nós não tivermos essa região de capitulação, ela ainda não aconteceu, nós devemos aguardar por ela. Quando a gente olha para a quantidade de bitcoins que ainda está na mão dos investidores de curto prazo, é uma quantidade muito alta, nós estamos falando de 6 milhões. São quantidades de bitcoin que nós estamos em regiões de topo ainda. Se a gente for olhar para ciclos ali de fundo de mercado, a gente vê uma quantidade bem menor do que isso que nós temos. E nem é a quantidade que nós queremos ver, mas sim o movimento de saída desse supply da mão desses investidores de curto prazo. Bom, um dos indicadores que mostra as fases do ciclo do Bitcoin, e a gente não utiliza um único indicador para poder tomar uma decisão, mas ele nos mostra qual fase nós estamos, a gente sempre sai ali de capitulação, vai em euforia, depois de euforia para capitulação. Olha para os ciclos passados e veja que isso sempre aconteceu. Por que eu vou acreditar que dessa vez é diferente? Sendo que a gente bateu euforia. Na verdade, eu vou esperar uma próxima capitulação lá na frente. E essa capitulação, ela ainda está um pouco longe, ou seja, nós temos bastante espaço para cair. Aqui eu estou olhando para a capitulação apenas dos investidores de longo prazo. A gente tem a capitulação dos investidores de curto prazo. Sim, eles estão em capitulação, porque eles estão realizando prejuízo. Mas a gente sabe que esses caras, eles vivem em capitulação, porque eles vivem comprando topo, acreditando que a alta vai ser infinita e qualquer queda que a gente tem, eles entram em fase de capitulação. Se a gente somar esses dois, né, o investidor de longo prazo com o investidor de curto prazo, a gente tem uma média ali de todo mundo. Eu não utilizo a média diariamente, tá? Mas apenas estou te mostrando aqui para você entender que nessa somatória nós estamos dentro de uma região ali que é uma região de medo das pessoas, onde as pessoas elas estão acreditando no bear market profundo. Mas novamente, a gente ainda não chegou dentro de uma fase de capitulação cíclica. Essa capitulação cíclica, ela não é um preço específico e não espere por um preço específico. Não espere o Bitcoin bater aquele ponto mágico que você acredita que é o preço perfeito para você comprar. A capitulação cíclica, ela é um evento que se dará em um momento onde nós não sabemos qual que é essa região de preço. No ciclo passado, ela iniciou em 22 mil dólares, mas a gente teve a capitulação final acontecendo nos 15 mil dólares. O ponto é que dentro da fase de capitulação a gente consegue identificar esse evento, a movimentação que está acontecendo, e aqui a gente pode montar posições para ciclo de longo prazo do Bitcoin, que é você holdar o ativo ali por talvez 2 ou 3 anos, não 10 anos como dizem por aí, e você distribuir mais uma vez lá na frente, beleza? E o porquê que durante esse período nós não estamos falando sobre as altcoins e apenas sobre Bitcoin? Porque se a gente for seguir o fluxo do dinheiro, não tem por que a gente olhar para as altcoins. Primeiro ponto é que o capital ele está rotacionando diretamente para as stablecoins. Esse é um período de bear market do Bitcoin, onde as pessoas vão buscar por proteção cada vez mais. E quando a gente olha o capital dentro das altcoins, esse capital ainda continua sendo minado dentro das altcoins. Não tem por que a gente olhar para esses ativos nesse momento. Ether, que muitas pessoas acreditam que não é uma altcoin, e eu também, Guiteles, já acreditei que ele não fosse uma altcoin. E olha só, no começo desse ciclo, eu também acreditei que Ether poderia flipar o Bitcoin. Mas a melhor coisa que eu fiz foi não ficar amarrado dentro dessa tese. Chegou momentos que eu vi que Ether não iria performar, simplesmente me distribuí dessa parada, concentrei o capital novamente em Bitcoin e surfei o ciclo de uma maneira linda. E saiba que a gente entender que Ether não performou
é entender que sim, ele é uma altcoin, que ele depende do mesmo fluxo de capital que as altcoins. Se a gente não tiver esse fluxo, não haverá performance de Ether. Então, para mim, sim, eu iniciei o ciclo acreditando que Ether poderia flipar o Bitcoin. Algo que não aconteceu. Na metade do ciclo deu para a gente sacar que isso não iria acontecer. Nesse momento, eu não acredito que Ether é um ativo cripto, que ele não é mais uma altcoin. Não, pelo contrário. Eu acredito que todo mundo aqui é altcoin. O único que conseguiu se destacar foi o Bitcoin. E no dia que ele não conseguir se destacar, eu vou jogar ele dentro do mesmo balaio também. Um balaio simplesmente de alto risco, que a gente precisa de uma demanda absurda, muito dinheiro envolvido para que o ativo possa subir. Enquanto isso não acontecer, o Bitcoin, ele continua sendo o Bitcoin. O resto é tudo shitcoin, inclusive Ether. E se a gente vê o comportamento de Ether, ele tem o mesmo comportamento das altcoins ali. Na verdade, o que a gente vê é que o capital dele está transacionando ali um pouco entre as altcoins e o próprio Ether, disputando o mesmo dinheiro que nós temos, mas desde quando o Bitcoin bateu o seu topo cíclico ali, nós estamos vendo o capital sair de Ether também. Esse movimento do capital ir para as stablecoins é um movimento que a gente não deve olhar para as altcoins, simples assim. Então, se você quer ser estratégico nesse momento, não queira se aventurar nas altcoins, porque elas não têm fundo. Ether pode ir em patamares de preço muito mais barato do que o que você imagina. Enquanto a gente tiver um risco de capitulação dentro do Bitcoin, sem chance alguma de olhar para esses ativos. Você quer fazer dinheiro de verdade? Olha para quem teve resultado nos últimos meses. E eu, Guitelis, tive resultado 26%, enquanto o Bitcoin caiu 50%. Isso me abriu uma diferença de 130% de performance. Isso foi o que eu fiz nos últimos meses. Você quer copiar e colar todas as minhas decisões? Ou melhor, você quer copiar e colar todos os meus resultados? Saber os pontos que eu compro, os pontos que eu vendo, qual que é a minha estratégia, gerenciamento, vendo dia após dia o capital ali na mesa e não um gráfico pizza na sua frente, mas sim as operações de maneira transparente? Você pode receber tudo isso na tela do seu celular. Basta com que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Assiste esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, veja se você está em busca de acumular patrimônio, que é exatamente essa estratégia aqui, e não a busca de gemas ou 10 criptos ali para deixar você milionário da noite para o dia. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você. Se você quiser patrimônio, ótimo, eu consigo te ajudar nessa jornada. Agora, se você quiser geminha, lista de boas criptos, não, eu não consigo te ajudar nessa jornada. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Basta você acessar o app ali diretamente no seu celular e você vai conseguir ver qual que é a minha estratégia, qual que é a minha decisão, o que eu estou executando. Além disso, você consegue tirar dúvidas comigo, com meu time também, onde você vai ver dia após dia eu, Guitelis, no campo de batalha comprando e vendendo. Você vai ver os meus lucros e os meus prejuízos também. Inclusive, se você olhar para o patrimônio consolidado, você vai ver que sim, durante alguns períodos a gente tem drawdown dentro da carteira Rumo ao Milhão. Mas uma coisa que eu não aceito para a carteira Rumo ao Milhão é que ela devolva o terreno que nós conquistamos anteriormente. Ou seja, a partir do momento que a gente consegue vencer um novo all-time high da carteira Rumo ao Milhão, eu vou brigar dia após dia para não devolver esse dinheiro para o mercado. E eu quero que você observe que a gente vem fazendo dinheiro dentro da carteira Rumo ao Milhão desde abril de 2025 e seguimos de uma maneira consistente ao longo desse período. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Sim, o mercado está apático nos últimos dias, continuamos em lateralização entre os 60 e os 70 mil dólares. Aqui eu, Guitelis, estou montando posições. Lembre-se que o patrimônio que a carteira Rumo ao Milhão tem não é somente por conta das compras, mas principalmente por conta das vendas que nós fizemos. Hoje eu estou comprando, mas se você quiser vender junto comigo, na próxima movimentação, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!